Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos mais uma vez aqui para juntos louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Eu deveria ter mandado a minha live ontem, mas por motivo de força maior não foi possível. Então, estamos enviando nossa live hoje. E nesse dia de hoje, eu quero agradecer a Deus, acima de tudo, pela tua vida que está aqui comigo, pela vida que continua para todos os meus inscritos, pela minha vida, da minha família. E querendo fazer mais uma reflexão que nos remete aos dias de hoje que estamos vivendo. Mas em primeiro lugar, meus amigos, minhas amigas, dê o seu like, dê o seu joinha, para que a palavra de Deus ganhe mais relevância, porque Jesus está voltando. Enquanto o vídeo fica parado, vídeo de quem está fazendo teatro com a palavra de Deus, está rodando aí no YouTube, pessoas se passando por pastor, para defamar e ridicularizar a fé de muitas pessoas. Então, eu falo isso para você, porque às vezes você, meu inscrito, minha inscrita, não está ciente do que ocorre no meio dos enganadores. Então, a palavra de Deus diz que no finais dos tempos virão muitos falsos profetas. Mas para você dizer que uma pessoa é falso profeta, você tem que conhecê-la. Você só pode falar que uma laranja é azeda ou doce se você provar da mesma. Você concorda? Olhando para uma laranja, ela pode ser até bonita, mas pode ser uma laranja super azeda, não vai agradar o seu paladar. Então, você dá o joinha. Com seu joinha, você está dizendo para o algoritmo do YouTube que a palavra não é ofensiva e sim relevante. Vamos anunciar, meus irmãos e amigos que aqui estão, porque o encardido aí fora não está brincando de encardido, não. Ele está cada dia se aperfeiçoando mais nas suas artimanhas. Eu quero fazer a minha reflexão no livro de Zacarias. Você pode pegar a sua Bíblia depois, está lendo aí na tua casa todo o livro, porque ele é um livro pequeno, é do Antigo Testamento, mas ele confere o Apocalipse. Você lendo e conhecendo o Apocalipse, ele traz tudo que nós vamos ver aqui no livro de Zacarias. Depois eu posso fazer uma outra live conferindo lá em Apocalipse, para vocês entenderem que a palavra é a mesma que está lá no Apocalipse. Mas nessa época, o profeta Zacarias, nós vamos começar a ler a profecia e refletir a partir do versículo 2. Amém? Nós vamos meditar no seguinte assunto. O Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Portanto, disse-lhes assim, diz o Senhor dos Exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, o Senhor dos Exércitos, e não sejais como os vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos.
Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram e nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais. E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Então, dá uma pausa aqui no versículo 6. Quando Zacarias, ele alertava para aquele povo que estava andando fora dos caminhos do Senhor, ele estava avisando que os vossos pais não obedeceram. Quando ele fala vossos pais aqui, não tornaram para ele aquelas pessoas que foram chamadas para servir a Deus e fizeram tudo ao contrário. E Deus promete tratar com dureza aqueles que não dão ouvido. Ele falou aqui atrás que eles não quiseram ouvir e nem deram ouvido à palavra do Senhor. Hoje, toda a vida foi, mas hoje está pior. As pessoas têm tornado muito resistente à palavra de Deus, porque você nunca sabe quem é quem está com a verdade diante de tanta mentira que rola nas internets da vida. E você, meu amigo, minha amiga, que é um servo de Deus, tem que ter discernimento. O que você vê e o que você ouve. Porque tem muitos falsos profetas, isso é promessa de Deus para os finais dos tempos. Porque precisa de cumprir a palavra de Deus. E cada um vai prestar conta daquilo que ele está fazendo. Então, meus amigos, minhas amigas, o profeta Zacarias alertava aquele povo daquela época quanto o tratamento que Deus tem para aqueles que estão fora da palavra e para aqueles que estão brincando com Deus. Não seja mais um dos que não dão ouvido a Deus. Eu sei que todos vocês que estão aqui comigo são servos de Deus, querem refletir sobre a verdade que a palavra de Deus nos transmite. Eu estou aqui, não é atrás de like, like não dá dinheiro para ninguém, like impulsiona o vídeo para ir mais longe, para que seja mais visto. Mas não estou pedindo pix aqui para ninguém, não estou com finalidade monetária aqui e nem para falar em religião. Estou aqui para falar do poder de Deus, de uma fé genuína que os antigos profetas que falavam com Deus deixou escrito para nós
Deus continua falando conosco através da sua palavra, quando vemos servos verdadeiros de Deus pregando a palavra de Deus. Mas tem muita gente brincando até de ser pastor aí na internet para debochar da fé de muitos cristãos que crê dentro daquilo que ele está querendo passar. Essa pessoa, ele é um humorista, ele não é pastor. Essa pessoa não é, e ele vai prestar conta para Deus. Nós temos visto muitos famosos debochar da palavra de Deus, debochar da fé dos cristãos, mas pagam caro por isso. Aquele que pagar aqui, glória a Deus por isso, mas muitos vai ficar para pagar do lado de lá, porque só existe dois caminhos. Um te leva para cima e o outro, quando eu falo a ti, te leva aquele que duvida da palavra de Deus, não é você, meu inscrito, minha inscrita. O outro caminho leva para baixo. Quando está escrito em Provérbio, para os que crerem, o céu é para cima. E para os que duvidam, o lago de fogo, onde os espíritos enganadores, os falsos profetas e todos que andam fora dos caminhos do Senhor irão viver eternamente, que é no lago de fogo. Então, o provérbio diz, para os que crer, o céu é para cima. E para os que não crerem, é no lago de fogo, que é para baixo. Para os que crerem, vão para cima. Os que não crerem, vão para baixo, onde fica o lago de fogo. Quando eu digo aqui que fica o lago de fogo, é a expressão que estou usando lá em Provérbio. Porque se eu tenho tantos vídeos que eu não sei se eu já gravei um que o Senhor me deu uma visão sobre o lago de fogo. Mas mesmo que eu tenha gravado essa visão, eu vou repeti-la muito breve, porque tem coisas que precisam ser relembradas. Então, meus amigos e minhas amigas, naquela época, antes de Jesus vir a primeira vez, porque Jesus, ele é desde a fundação dos séculos, desde que o mundo foi transformado por Deus em separação de dia, noite, água e terra. O Senhor Jesus estava ali na criação do mundo, do universo, porque quando Jesus terminou a obra quando Deus Pai terminou a obra da criação, ele disse, ele terminou a obra fazendo um boneco de barro, o qual ele colocou o espírito e deu vida. E quando ele ia fazer aquele boneco de barro, quando ele disse, façamos o homem, nossa imagem e semelhança. Meu amigo, minha amiga, quando Deus falou, façamos, ali estava Jesus, ali estava o Espírito Santo. Deus é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. Como nós somos trino também. Nós somos alma vivente, somos
temos o espírito e temos, né, a vida eterna. Então, nós, corpo, alma e espírito. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se apresentou ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, se tornando homem. Por isso, cremos que Jesus, o Filho de Deus, também é Deus, porque eles são três em uma só pessoa. Então, meus amigos, minhas amigas, o tempo está passando muito rápido, mas eu vou ler pelo menos mais um versículo aqui. Diz assim a palavra de Deus. A primeira visão, os cavalos. Os profetas tinham visão e entregavam para o povo. E não era para aquela época. A visão que os profetas tinham era para os nossos dias atuais e para os dias que virão. Diz assim, a primeira visão, os cavalos. Aos 24 dias do mês, 1/10, que é o mês de Sabate é sábado. No segundo ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho e parava entre as muitas cavalo vermelho e parava entre as murtas que estava na profundeza. Atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Os cavalos que Zacarias viu aqui, nós já estamos começando a ver a ação desse primeiro cavalo vermelho. E continuou dizendo a palavra do Senhor. Eu disse: Senhor meu, quem são estes? Disse-me o anjo que falava comigo. Eu te mostrei quem estes são. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para andarem pela terra. O Senhor, aqui está falando de Deus, tem enviado para andar pela terra, quer dizer, pelas nações. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murtas, e disseram: nós já andamos pela terra, e eis que toda a terra está tranquila em descanso. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: o Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estiveste irado estes 70 anos? Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo: palavras boas, palavras consoladoras,
E o anjo que falava comigo disse: clama dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. E com grandíssima ira estou irado contra as nações em descanso, porque, estando eu em pouco desgostoso, eles auxiliaram no mal. Portanto, o Senhor diz assim: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião, ainda escolherá a Jerusalém. Vou ficar com a reflexão até o versículo 17, porque essa Bíblia é muito pesada, por isso eu prefiro sempre ler mais no celular, chega a doer o braço. Então, meus amigos, minhas amigas, a palavra de Deus diz que o Senhor, naquela época, já estava desgostoso com a raça humana. Diz a palavra de Deus que ele está muito irado. Diz aqui a palavra de Deus que ele enviará na terra os cavalos, o qual nós vamos refletir mais hoje no cavalo vermelho. Nós vamos, na sequência, falar sobre os outros cavalos, sobre as cores deles, mas hoje vamos firmar a nossa reflexão sobre o cavalo vermelho. Deus autorizou o cavalo, esse cavalo vermelho, a passear pela terra. O que significa o cavalo vermelho? Significa violência, significa nação contra nação, fazendo, vou falar assim, com sílabas separadas, porque não pode falar a palavra aqui no YouTube, senão a live cai. Então, nação contra nação, fazendo G-U-E-R, tracinho, R-A. Creio que você me entendeu. Então, por que que ele é um cavalo vermelho? Porque na violência que já se espalhou em toda a terra, com as batalhas travadas de país contra outro país, também tem derramado muito um líquido vermelho pela terra, que ele corre nas minhas e nas suas artérias. Por isso que ele é o cavalo vermelho, se chama cavalo vermelho. Ele está referindo um cumprimento da palavra de Deus que ia permitir que estas coisas viessem a acontecer. Acontece desde o início da criação, mas nunca com tanta intensidade quanto vemos nos dias de hoje. Hoje nós estamos vendo com os nossos olhos através da TV, dos jornais,
da internet como o mundo anda. O mundo que eu digo, o povo do mundo. O mundo está no mesmo lugar. Mas o povo do mundo tem deixado a Deus irado, desgostoso. Deus não está aguentando mais olhar para a terra. Diz a palavra de Deus lá no livro de Isaías, que no finais dos tempos, a terra cambalearia igual bêbado. Você já viu bêbado caminhar e perder até o caminho da sua casa? Espero que não tenha visto e nunca veja. Não é uma coisa agradável, bonita de se ver. Meus amigos e minhas amigas, o que nós estamos vendo acontecendo simultaneamente no mundo inteiro? Tremores de terra, terremoto, furacão e etc. Você liga a sua televisão, você entra na internet, virou o assunto do momento. E isso é sinal eminente da volta de Jesus. Jesus veio a primeira vez. E os nossos pais, quando diz os nossos pais, está referindo ao povo de Israel. Eles não creram em Jesus porque eles esperavam um rei vindo na sua pompa de rei, e Jesus veio de uma família humilde e eles não receberam Jesus, estão esperando Jesus até nos dias de hoje. E o que precisa de vir para alcançar aquele povo que é o povo de Deus? E por isso o mundo está cambaleando, chamando atenção para aquele povo que Jesus está voltando. Só que eles estão esperando um outro Jesus, não é o nosso que nós pregamos. Nós pregamos, nós anunciamos o Jesus que nasceu de Maria Virgem, ele padeceu sobre os poderosos da terra, ele foi morto, crucificado, foi sepultado, mas no terceiro dia ele ressuscitou e ele vive. Ele vive e ele voltará. A primeira vinda de Jesus foi bebezinho. A segunda vinda de Jesus será para arrebatar um povo que tem mãos limpas, coração puro e com a boca não defama seu irmão e nem empresta seu dinheiro com usura. Então, meus amigos, minhas amigas, mãos limpas é que não põe a mão naquilo que não é dela, é mãos que não derrama líquido vermelho da vida de ninguém, é mãos que não cancela CPF de ninguém e etc. Você sabe tudo que uma mão suja é capaz de fazer. Não empresta seu dinheiro com usura. Está falando aqui de agiotas. Me perdoe os agiotas, porque eles precisam existir, porque tem muitas pessoas que estão numa situação tão difícil que se ela não encontrar o agiota, eu nem sei o que acontece com ela, porque ela não tem mais ponto no seu CPF, ela não tem um score bom, ela não consegue um financiamento, ela não consegue um crédito bancário, e essa pessoa recorre a quem? Aquele que empresta
o seu dinheiro com usura, usurpando daquele que já está afundado com juros absurdos, e ai dessa pessoa se não pagar. Então, hoje vamos ficar com a reflexão só até o cavalo vermelho. Tem tanta coisa que eu gostaria de explanar aqui na nossa reflexão sobre o cavalo vermelho, mas o tempo já me mandou embora. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, apressa-te para ter uma vida íntima com Deus. Você nunca perderá. Você só terá a ganhar se você levar uma vida íntegra com Deus. Vale a pena servir a Jesus. E às 70 semanas a gente ainda vai falar um pouco sobre isso, que já falou aqui no texto, e a gente vai falar sobre os outros cavalos. A gente vai prosseguir com uma sequência falando de cada um separadamente. Mas, se tiverem dúvida, vai lá nos comentários e faça pergunta. À medida do possível, eu terei prazer imenso em te responder dentro do meu conhecimento. Se eu não tiver o conhecimento que você busca, eu vou procurar adquirir para depois eu te dar a resposta. Mas não usarei de engano para você, porque não sou obra de engano. Vamos agradecer a Deus por Ele estar voltando. Amém? Antes, quero lembrar você, dá o like para que o vídeo vá mais longe. Então, falaremos com Deus nesse momento. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque um dia Jesus veio e pela fé nós cremos nele. Pela fé nós seremos a geração do arrebatamento da igreja. Muitos, ó Deus, duvida do arrebatamento da igreja, fala que já viveu 70 anos, 80 e houve esse assunto, que Jesus não voltou até agora e que não vai voltar nunca. Mas quero dizer para vocês, meus amigos, minhas amigas, em oração, para aquele que Jesus já fez chamada do nome dele, ele já foi arrebatado. Aonde ele vai morar, ele já escolheu em vida. E nós estamos aqui, ó Deus, diante de Ti, porque cremos na volta do Senhor a qualquer momento. E sabemos, ó Deus, que o Senhor está irado com a nossa terra, com nossas nações. Perdoa os nossos pecados. Dá-nos a graça, Senhor, de ter o nosso nome sempre bem vivo no livro da vida. Se o nosso nome tiver com alguma manchinha, que o sangue de Jesus nos limpa pelo teu poder. Te peço uma bênção especial para cada um dos meus inscritos a Deus. Eu te peço, Pai, uma bênção especial para cada um que vai visualizar e para aqueles aonde esse vídeo chegar, possa refletir na Tua palavra, Senhor, porque cremos que breve o Senhor virá. Te peço, Deus, em favor de cada um que está hospitalizado nesse momento. Vai de encontro, Deus, sobre cada um que está sofrendo dor num leito de hospital, que está desenganado dos médicos. Eu te peço, Deus, abençoe todos os médicos, enfermeiros, todos os profissionais da área da saúde, desde o maior até o menor. Para aqueles que trabalham nas
dos postos de saúde, UPA, UBS, emergência hospitalar, por todos aqueles, ó Deus, que eles venham ter o Espírito Santo em suas vidas para cuidar daqueles que estão sofrendo. Envia a cura para aquele que está sofrendo e dê a chance de salvação para aquele que não tem. Te peço uma bênção especial para as crianças do nosso Brasil, do nosso universo. Te peço uma bênção especial para os jovens. Eu te peço, Deus, uma bênção especial para os falsos profetas, que eles parem de enganar. Aqueles que estão usurpando da palavra de Deus, brincando com a tua palavra, eu sei que o Senhor está irado. Faça sobre a vida deles a tua vontade. Meu Deus, meu Pai, eu te peço que vá de encontro às autoridades civis, militares e eclesiásticas. O Senhor abençoe a cada um, Senhor. Meu Deus, eu te peço uma bênção especial para os nossos vizinhos, para os nossos familiares. Te peço uma bênção especial para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo inteiro. Te peço, Deus, que venha através do Espírito Santo esclarecer aquele qual essa palavra chegar, que ele possa receber e ter o entendimento do que o Espírito Santo quer dizer. Meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, abençoe a cada um que vai ver esse vídeo. E mais uma vez, Deus, eu te peço, seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, minhas amigas, eu não posso deixar de dizer para você que Jesus te ama. Amém?